Lendas originárias da Irlanda contam que os deuses celtas foram um dos diversos grupos de divindades que colonizaram a ilha da Irlanda, e assim foi provocado duas grandes batalhas para decidir qual grupo tomaria o controle dessas terras. Portanto, a pergunta que não quer calar é: há de fato uma afirmação verdadeira nas lendas das duas batalhas irlandesas? As batalhas retratadas em questão, provocadas a fim de estabelecer o grupo controlador da ilha da Irlanda, se chamam de as Batalhas de Moytura. Antes de ter esse nome, ela era conhecida como Mag Tuair, se formos mencionar as épicas batalhas em sua língua natal. Um dos grupos que batalharam a favor das terras irlandesas, os Tuatha de Danann, são vistos como um grupo de deuses sobrenaturais, que fazem parte da Irlanda gaélica. Entretanto, as histórias de Moytura retratam esses deuses inteligentes e paranormais como invasores, dizendo claramente que eles também estavam incluídos em grupos que queriam invadir as terras. Sobre os Tuatha de Danann, você pode encontrar um vídeo específico e detalhado sobre esses deuses incríveis e à frente de seu tempo em nosso canal. Quando os Tuatha de Danann chegaram à costa irlandesa, eles se depararam com mais dois grupos de invasores, que habitavam e controlavam a ilha da Irlanda. Assim, os Tuatha lutaram por anos contra esses grupos, para tomarem o controle das terras irlandesas. Tradicionalmente falando, as duas batalhas de Moytura eram consideradas histórias que fazem parte da Irlanda, já que o objetivo final desses grupos benevolentes e destemidos era tomar as terras irlandesas para si. Mas será que há verdade nos relatos que contam a respeito de como os Tuatha de Danann conquistaram a realeza da ilha da Irlanda? Já deixa o seu like e se inscreva no canal de início, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso universo mitológico. Agora fique com as batalhas de Moytura. Sobre a mitologia da Irlanda, essa possui uma divisão comum dada a uma série de ciclos temporais, que englobam períodos distintos de uma suposta história da ilha da Irlanda. O ciclo mitológico dessa ilha se trata da história dessas invasões e batalhas entre os diversos deuses, junto a conquistas irlandesas, realizadas por diversos grupos e raças divinas. Duas sagas conhecidas originalmente como Cat Mag Tuair, ou Batalhas de Moytura, em português, conta a história completa dessas conquistas, incluindo a conquista dos Tuatha de Danann sobre as terras irlandesas. De acordo com os relatos da primeira Batalha de Moytura, na Irlanda, é relatado como os Tuatha de Danann batalharam para tirar a Irlanda da mão dos Firbolgs, um grupo de gigantes que habitavam a ilha. Com eles estava a deusa celta da morte, guerra e fertilidade, Morrigan. A história se inicia com os filhos de Nemed, o líder e rei de um dos grupos que habitavam a Irlanda, chamados de Nemeridianos. Os Nemeridianos voltaram para a Grécia, a fim de escapar das opressões feitas pelos Fomorianos, outro grupo que dominou as terras irlandesas por séculos. Os Firbolgs eram um grupo que descendeu dos Nemedianos. Assim, eles retornaram para as terras irlandesas e as conquistaram. Lá eles permaneceram por 3 décadas, até os Tuatha de Danann, também descontentes dos Nemedianos, decidirem tomar as terras da Irlanda. O grupo de divindades Tuatha de Danann eram liderados por um rei chamado Nuada. Eles chegaram às terras da Irlanda em 300 navios, vindos das Ilhas do Norte. As lendas contam que o rei dos Firbolg, Eochaid Mac Éiric, teve um sonho, que mostrou que as suas terras irlandesas seriam invadidas. Assim que chegaram, os Tuatha de Danann queimaram os seus navios e se dirigiram diretamente ao maior campeão dos Firbolg, Isreng. O campeão dos Tuatha de Danann, chamado Bres, exigiu que o gigante escolhesse entre batalhar ou ceder metade da Irlanda para eles. Em nome dos gigantes Firbolg, Isreng escolheu a batalha, e assim aconteceu. Os dois grupos de raças se reuniram no Passo de Balgatan, após se atrasarem um pouco organizando as armas para a batalha, já que os Tuatha pegaram o inimigo de surpresa. A batalha durou longos 4 dias. Durante o confronto, o líder dos Tuatha e o rei dos Firbolg, Nuada e Isreng, respectivamente, se enfrentaram, e então Isreng arrancou a mão direita de Nuada com um golpe de espada, tirando a possibilidade de Nuada governar novamente. Morrigan, deusa celta, lutou com os Tuatha de Danann, e de acordo com os relatos, ela atacou os gigantes Firbolgs com nuvens de tempestade e névoa, e com chuvas de fogo e de magia, junto a um grande jato de sangue, derramado sobre as cabeças dos oponentes dos Tuatha. Essa atitude é típica de uma deusa celta que pode controlar magia facilmente. No entanto, a história dessa primeira batalha relata que os Tuatha de Danann ganharam a ascendência, dada por uma trégua solicitada, onde os Firbolg tiveram apenas 3 opções em campo: dividir as terras em metade com os Tuatha de Danann, deixar as terras da Irlanda de uma vez por todas, ou permanecer batalhando contra os Tuatha. Como você pode imaginar, os Firbolgs decidiram continuar a batalha. Assim que retomaram o confronto, o líder dos Tuatha, o guerreiro Nuada, propôs que Isreng amarrasse um de seus braços, para assim tornar justa a luta entre os dois líderes, já que Nuada não poderia contar com a sua mão direita.
Entretanto, o gigante Sreng rejeitou a condição, o que fez os Tuatha de Danann oferecer à raça gigante uma das províncias irlandesas. Como surpresa, Sreng respondeu pelos Firbolgs, aceitando a província irlandesa. Dessa forma, as duas raças fizeram um tratado de paz, e os Tuatha de Danann passaram a governar o restante das terras irlandesas. Mais tarde, para impedir que Nuada perdesse o seu posto de líder dos Tuatha, Dianshek, o deus dos médicos, construiu uma mão direita de prata especialmente para o rei, que após isso foi batizado como Nuada Ergetlan, que significa Nuada da mão de prata. Mesmo assim, os Tuatha de Danann foram alertados pela deusa Bridget, que disse que nenhum rei poderia possuir deficiências ou membros decepados, o que afastou Nuada do reinado. Assim, as divindades inteligentes buscaram outro rei para os governar. Então eles escolheram Bres, o rei dos Fomorianos, uma raça de gigantes inimiga dos Tuatha de Danann. Exatamente 7 anos depois, Bres é morto enquanto estava caçando, e após isso o antigo rei Nuada consegue restaurar o seu lugar no reinado dos Tuatha por substituir todo o seu braço. A segunda batalha de Moytura gira em torno de uma raça diferente, que tentou se instalar nas terras irlandesas a fim de tomar o seu controle e derrubar os Tuatha de Danann. Mas será que os Tuathas caíram após essa batalha? Ou será que eles prevaleceram e expulsaram os Fomorianos dali? A segunda batalha de Moytura, conhecida também como a segunda batalha de Mag-Tuath, a batalha de Northen ou a última batalha de Mag-Tuath, detalha como os vencedores da primeira batalha, os Tuatha de Danann, foram oprimidos pela raça de gigantes Fomoriana, e com isso os Tuatha de Danann lutaram para se libertarem dessa opressão. A segunda batalha expande suas referências à batalha nos anais irlandeses e no Lebor Gabála Éren, sendo uma das maiores fontes de contos e relatos de celtas e divindades irlandesas. A batalha decisiva foi registrada em um manuscrito encontrado no século XVI. Entretanto, historiadores acreditam que esta seja uma obra composta datada do século IX, que foi compilada e escrita no século XI. A história da segunda batalha de Moytura se inicia com um relato breve acerca da primeira batalha, levando em questão a perda da mão direita de Nuada e da sua substituição por Bres. E assim a história conta como o rei Bres foi concebido por uma união entre Éril, divindade dos Tuatha de Danann, e Elata, gigante da raça de Fomorianos. A ascendência forte de um Fomoriano presente em Bres fez com que ele mudasse de lado, oprimindo os Tuatha de Danann assim que sua raça invadiu as terras irlandesas. Bres fazia os mais nobres dos Tuatha trabalharem braçalmente, deixando de demonstrar qualquer empatia ou hospitalidade de sua parte, e impondo tributos pesados aos oprimidos. Tempos depois, Bres é deposto como rei, e Nuada consegue uma mão inteira de prata, por intermédio de Dianshek. Miak, o filho do médico Dian, fez crescer carne sobre a mão prateada de Nuada, diz a lenda, o que substituiu a mão de prata. Dessa forma, Bres voltou para os Fomorianos, pedindo que o exército de gigantes batalhasse contra os Tuatha de Danann, para assim ele conseguisse o reinado sobre os deuses. E por mais que Elata, seu pai, tenha recusado, Balor, do Olho do Mal, aceitou ajudar o homem. Então os Fomorianos prepararam o seu exército de gigantes para atacar os Tuatha de Danann. Enquanto isso, outro ser com sangue de Tuatha e Fomoriano, Lug, se apresentou a Nuada, querendo lutar junto às divindades. Após impressionar Nuada com suas habilidades, o rei concedeu a ele a liderança na batalha sobre os Tuatha. Na véspera dessa batalha, um dos Tuatha foi até o rio Unshin e encontrou Morrigan, que lá estava, lavando as armas dos que morreriam da segunda batalha de Moytura. Ao encontro de Dagda, Morrigan detalhou a respeito dessa batalha, mostrando todos os seus dons fortes de profecia, dando provas de que era uma deusa realmente poderosa e valente, ao afirmar que arrancaria o coração do oponente em batalha. Resumindo, na batalha Nuada foi morto por Balor, mas Lug matou Balor, seu próprio avô, com sua funda, golpeando seu olho mortal atrás de sua cabeça. Bres foi encontrado pelos Tuatha de Danann nos respaldos do confronto, mas foi poupado, com a condição de ensinar as divindades como semear, arar e colher. E assim os Tuatha de Danann venceram a segunda batalha, livrando as terras irlandesas das mãos dos Fomorianos e tornando Bres seu lecionador de cultivo. Como conclusão para essas duas batalhas sanguinárias, os Tuatha de Danann conquistaram o poder de governar a Irlanda após derrotar seus oponentes. Essas divindades governaram a Irlanda sem interrupções por 150 anos, até a invasão dos Milesianos, que forçaram os Tuatha à clandestinidade. Por diversos séculos, as lendas da Batalha de Moytura e as invasões feitas à Irlanda foram considerados fatos marcados na história do país. Entretanto, certas falhas nessa história fizeram com que os historiadores abandonassem a visão tradicional acerca das batalhas. No entanto, alguns estudiosos acreditam que os fatos corretos sobre a batalha se encontram no meio dela em algum lugar.
Essas histórias, que provavelmente não são reais, refletem outros contos de grupos e povos celtas que chegaram à Irlanda e por lá ficaram até um certo período de tempo. E você, o que achou das duas batalhas de Moytour? Comente abaixo caso tenha alguma curiosidade para acrescentar, ou se quiser sugerir algum tema mitológico para um novo vídeo. Dê seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para fazer parte do nosso universo mitológico. Valeu!